Em uma decisão absurda, a Justiça mandou a deputada federal Tabata Amaral pagar os advogados do homem que ameaçou espancá-la com um taco de beisebol. Pela decisão do Tribunal de Justiça Paulista, Tabata Amaral deverá pagar R$ 5.000 de custas do processo. E daí, assim, eu conheço aqui o nosso público, eu sei que boa parte aqui do nosso público tem muitas divergências em termos de política com a deputada Tabata, né? E eu também tenho. Mas isso não justifica de maneira nenhuma a situação que a gente vai ver aqui hoje. A história toda começa em 2021, quando lá nas redes sociais, esse senhor aqui, Renato Tonini, diz que, tem uma sugestão. Temos que dar a ela, se referindo a Tabata, o tratamento de beleza mais efetivo do mundo. O taco de beisebol na cara, tão eficiente que nem a mãe dela vai reconhecer depois. Tipo, pesado, pesado. A Tabata processou esse senhor e a decisão foi contrária a ela. E daí, pela justiça, sendo a decisão contrária a ela, cabia a ela pagar os honorários e os custos do processo, né? E a Tabata chegou a comentar isso nas redes dela, aqui no Twitter. Um homem me ameaça com um taco de beisebol na cara até que nem a minha mãe me reconheça. A justiça entende que isso não configura crime e me condena a pagar R$ 5.156,41 ao advogado de quem me ameaçou. Vencem o ódio, o machismo e a impunidade. Perdemos todas as mulheres. Daí a gente pode até se perguntar aqui, né? Por que a decisão foi essa, e dois, se ela ainda tem espaço para apelação. Daí a gente vai lá para o TV Justiça para ver isso. E desembargadores de São Paulo analisaram que as postagens não configuram crime por falta de indícios de autoria e ausência de justa causa. Pela decisão do Tribunal de Justiça Paulista, Tabata Amaral deverá pagar R$ 5.000 de custas do processo. Basicamente falaram, não tem como provar que foi ele. Em última instância é isso, né? Conformada com a decisão, a deputada federal do PSB de São Paulo acionou o Supremo Tribunal Federal. O recurso foi analisado pela presidente do STF, ministra Rosa Weber. Analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, e a súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. O entendimento da ministra Rosa Weber é que o caso não demanda discussão de matéria constitucional, por isso, negou seguimento ao recurso. Então, não, ela não tem mais como apelar, né? Ela já apelou para a segunda instância, onde ela perdeu, e daí a última instância seria o STF, e o STF falou: não, olha, a gente não vai aqui porque não é questão constitucional. Então, não tem mais apelação. Eu estava acompanhando essa notícia aí, também foi comentado lá no UOL, e daí teve dois comentaristas da UOL que tiveram uma divergência de opinião sobre esse assunto. Eu queria mostrar aqui, antes de passar a palavra para a Ana fazer o comentário dela, né? No caso, os dois comentaristas que falaram lá foi a Thaís Oyama e o Casarões. Vamos lá ouvir primeiro a Thaís Oyama. Teria liberdade, Fabíola, de discordar da deputada quando ela parte imediatamente para esse argumento do machismo, porque eu acredito que o elemento machista pode estar presente, sim, mas isso faz com que a gente também esqueça, quando a gente parte diretamente, automaticamente para o argumento do machismo, a gente, na verdade, está desprezando outras possibilidades tão graves quanto, por exemplo, o fato de haver juízes incompetentes, despreparados ou, pelo menos,
politicamente alinhados, politicamente imparciais, o que é muito grave também. E quando a deputada fala automaticamente machismo, ela exclui essas possibilidades. E também discordo que as mulheres brasileiras foram prejudicadas. Foram todos os brasileiros prejudicados, né? Não só as mulheres. Tá. Isso foi a posição da Oyama, e depois a gente tem a posição do Casarões. Eu vejo machismo nisso, né? Primeiro porque ele fala de tratamento de beleza, quer dizer, ele estava fazendo alguma referência a alguma coisa que a Tabata tinha dito, mas mais do que isso, se a gente pega o número de agressões que homens, inclusive homens jornalistas, homens figuras públicas, políticos recebem, e compara com o número de agressões que mulheres recebem, na mesma condição, o número de mulheres agredidas virtualmente é infinitamente maior. Então, isso é uma coisa que acho que qualquer mulher que tenha andado pelas redes sociais consegue perceber, né? Que as agressões às mulheres são muito maiores. Então, mas enfim, eu não estou aqui para dar a minha opinião. Vou passar aqui a palavra para Ana. Bom, eu acho bem interessante esse jogo, que é bem clássico, né, de alguns veículos, assim, de botar exatamente o centro. Vou começar pela divergência ali, né, de botar o centro do debate, assim, botando alguém que teoricamente falaria em favor das mulheres, sendo uma mulher, como, né, contrariando esse lugar, e um homem reforçando que sim, é machismo, né. Acho que é interessante sempre esse jogo, assim, que aparece, né, nesse veículo, mas em vários outros é bem comum a gente perceber isso. Mas por que é machismo? Acho que essa é a pergunta, né, que a gente pode se fazer. Por que isso é um ato de machismo? E aí a gente pode pensar depois nas questões jurídicas, assim, que até são as que eu menos tenho condições. Acho que uma coisa interessante é essa ideia de que o cara ataca a beleza dela, né? Então é um tratamento de beleza que é óbvio, é típico do que se pensa sobre a mulher. Eu sempre comento, né, Sofia, e a gente enfim, seguidora de rede social, então a gente sabe o quanto a gente fala dessas questões, que quando se ataca a mulher, é sobre o corpo dela que se fala, né? A mulher é esse sujeito na sociedade que tem um corpo e é pelo corpo. Então, assim, a gente não precisa concordar com a Tabata em nada, né? Acho que essa é uma questão que não é sobre isso, assim. E aí, quando falaste, eu tenho várias divergências com ela. Agora, é interessante que de tudo que a gente pode falar dela politicamente, o ataque que se faz a ela é sobre a beleza dela, né? E destruindo exatamente isso, inclusive como se destruindo isso, estivesse destruindo as ideias que ela tem e as posturas que ela toma, e não, né? Então, o ataque à mulher é sempre sobre o corpo. E a gente já viu isso em vários momentos, eu já tive vários ataques, é sempre usando o nosso corpo como um objeto a ser destruído, né? Então, a mulher, ela não importa o quão articulada, inteligente, qual seja o lugar dela na sociedade, o ataque é direcionado ao corpo. Então, sim, esse é um ataque extremamente machista, extremamente misógino e absolutamente dentro do senso comum, inclusive, do que é machismo, né? Que é a destruição do nosso corpo como objeto, né? Então, acho que esse é um ponto, né, assim, bem inquestionável. E é claro que perde a sociedade como um todo. Aí eu vou concordar com a Tainá, não? Thaís Oyama. Thaís Oyama. Eu vou concordar discordando, né? Porque eu discordo bastante da posição dela, mas assim, por que perde toda a sociedade, não só as mulheres? Porque é uma sociedade que constantemente ataca sujeitos de uma classe específica, sejam mulheres, sejam pessoas negras, indígenas, pessoas trans, pessoas da comunidade LGBT, tu tá perdendo como sociedade porque tu tá privilegiando sempre um tipo de sujeito como detentor de privilégios. Então, a gente está perdendo como sociedade, mas é importante sempre ressaltar que existem algumas categorias sociais de sujeito que o perder não é perder privilégio, é perder a vida, né? É ser desfigurado. Quer dizer, assim, claro que todo mundo perde, mas tem gente que está perdendo a vida. Então, assim,
São categorias. Níveis diferentes de perdas, né? Nossa Umas pessoas Senhora. perdem mais do que outras. Né? Me parece que são perdas diferentes que precisam ser levadas em conta, assim, né? Então, enfim.